As notícias de hoje, 16 de abril de 2018, em G1 Política. Morre o economista Paul Singer, um dos fundadores do PT, aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele era doutor em Sociologia e foi um dos precursores do conceito de economia solidária no Brasil. Paul Singer, em 2014, durante participação no Fórum Social Temático, em Porto Alegre, Fernando Frazão, Agência Brasil, morreu nesta segunda-feira, 16, aos 86 anos. O economista e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, Paul Singer. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o hospital, ele morreu às 20h10. O motivo da morte não foi informado. O velório está previsto para começar às 9 horas no cemitério israelita do Butantã, zona oeste de São Paulo. Paul Singer nasceu na Áustria em 1932 e chegou ao Brasil em 1940. Ele veio para o país fugindo da perseguição aos judeus na Europa. Ele fez graduação em Economia e doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo, USP. Na mesma instituição, se tornou livre docente em Demografia e professor titular em Economia durante a gestão de Luísa Erundina na Prefeitura de São Paulo, 1989 a 1992. Ele foi secretário de Planejamento, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2011, foi um dos precursores do conceito de economia solidária no país, baseada na produção com autogestão, sem patrões e empregados. Economia solidária é uma organização de produção, de comercialização, das finanças e do consumo que privilegia o trabalho associado, a autogestão, a cooperação e a sustentabilidade, considerando o ser humano na sua integridade como sujeito e finalidade econômica, explicou o próprio Singer em 2013. Na ocasião, ele era secretário nacional de Economia Solidária e lançava o programa Produzir Juntos. Paulo Singer foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, do Partido dos Trabalhadores e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares na USP. De 2003 a 2106, foi secretário nacional de Economia Solidária. Paul Singer, economista e um dos fundadores do PT, morreu na noite desta segunda-feira, 16, em foto de 1988. Agência Estado. PGR denuncia ao Supremo deputado Adalberto Cavalcante. Parlamentar é acusado de empregar funcionária fantasma no gabinete. PGR pede a perda do mandato e o pagamento de indenização. G1 buscava contato com o deputado. A Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou na última sexta-feira, 13, ao Supremo Tribunal Federal, STF, o deputado Adalberto Cavalcante, Avante-PE, acusado de empregar no gabinete uma servidora fantasma e desviar R$ 93.000 em salários da funcionária. Até a última atualização desta reportagem, o G1 procurava o deputado ou a assessoria dele, mas não tinha conseguido contato. Deputados federais têm a chamada prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, isto é, não podem responder a processo em outro tribunal durante o exercício do mandato. Se o STF aceitar a denúncia, Cavalcante se tornará réu. Ainda não há data para o julgamento do caso. Na denúncia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede a perda do mandato, a devolução para a Câmara do valor supostamente desviado e uma indenização correspondente ao dobro desse valor. Segundo a Procuradora-Geral, a conduta do parlamentar trouxe abalo à credibilidade da Câmara dos Deputados, que foi utilizada para desvio e apropriação de dinheiro público. De acordo com as investigações, o suposto esquema vigorou entre dezembro de 2015 e agosto de 2016, e teria contado com a ajuda de 2 assessores para a PGR. Esses assessores convenceram uma mulher a fornecer cópias de seus documentos e assinar procurações em troca de R$ 500. De acordo com a denúncia, a frequência da servidora fantasma na Câmara era atestada por meio de documentos falsos. Solidariedade lança pré-candidatura de Aldo Rebelo à presidência da República. Ex-ministro dos governos Lula e Dilma se filiou ao partido de Paulinho da Força após deixar o PSB, no qual ficou por menos de um ano. Aldo Rebelo foi lançado oficialmente nesta segunda, 16, em SP Reprodução TV Globo. O ex-ministro Aldo Rebelo foi lançado, na tarde desta segunda-feira,
16. Pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. O anúncio foi feito na sede do partido em São Paulo, na Vila Mariana, zona sul da cidade, o lugar que sempre coube, por tradição, as candidaturas identificadas com o interesse nacional, com o desenvolvimento, com o crescimento da economia, com a redução das desigualdades e com a valorização da democracia e da tolerância. Disse sobre o espaço que pretende ocupar na corrida eleitoral. Ele se filiou recentemente ao partido de Paulinho da Força, após deixar o PSB por discordar com a entrada do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Eu não considerei a candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa nenhum perigo, nenhuma ameaça para ninguém. Apenas a agenda que eu suponho que ele defenda não tem semelhança com a agenda que eu sempre defendi. E como havia uma inclinação do partido pela candidatura do ex-ministro, eu preferi naturalmente deixar o partido à vontade, e procurar, já que havia um convite, uma legenda que tem identidade com meu pensamento, com minha trajetória, com os meus valores e com as perspectivas que eu vejo como promissoras para o Brasil. Afirmou sobre a mudança. Aldo Rebelo fez parte dos governos Lula e Dilma, é também ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, UNI, e um dos criadores da União da Juventude Socialista, vinculada ao PCdoB, partido no qual permaneceu por 40 anos, de 1977 a 2017, um dos principais quadros da história do PCdoB. Aldo Rebelo foi ministro das Relações Institucionais entre 2004 e 2005, no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 2005 a 2007. Aldo Rebelo presidiu a Câmara dos Deputados, torcedor do Palmeiras. Ele comandou, no governos Dilma Rousseff, os Ministérios do Esporte, 2011 a 2014, da Ciência e Tecnologia, 2015, e da Defesa, 2015 a 2016. Durante o governo Dilma, Aldo se tornou um dos principais conselheiros da então presidente, participando semanalmente da reunião da coordenação política, grupo criado por ela para definir as estratégias do governo para aprovar medidas no Congresso durante a crise política do governo Dilma, que resultou no impeachment da ex-presidente. Aldo Rebelo chegou a depor à Comissão Especial do Senado como testemunha de defesa. O PCdoB se posicionou contra o impeachment. Aécio se diz vítima de enredo preparado e pede acesso a provas na véspera do julgamento de denúncia contra ele no STF. Para a defesa, acesso a provas é imprescindível para se comprovar armadilhas contra senador. STF julga nesta terça se aceita denúncia contra o tucano por corrupção e obstrução de justiça. PGR pede ao Supremo que aceite integralmente denúncia contra Aécio Neves, do PSDB. A defesa do senador Aécio Neves, PSDB-MG, divulgou nota nesta segunda-feira, 16, em que cobra o acesso a provas já produzidas nas investigações de supostas irregularidades na delação de executivos do Grupo JF, controlador do frigorífico JBS. Em entrevista, veja mais abaixo, o senador se disse vítima de um enredo preparado. Para esta terça-feira, 17, está previsto o julgamento, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Aécio por crimes de corrupção e obstrução de justiça. Segundo a nota, leia a íntegra ao final desta reportagem, é imprescindível que o pedido de acesso a provas seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que esses elementos podem comprovar a ilegalidade de provas e das armadilhas arquitetadas contra o senador com a participação de membros do MPF, Ministério Público Federal. Aécio foi acusado pela PGR em junho do ano passado de pedir propina de R$ 2 milhões ao empresário Joisley Batista, dono da JF, em troca de favores. Leia diálogo entre Aécio Neves e Joisley Batista, e também de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. Na nota, o advogado de Aécio, Alberto Zacharias Toron, diz que Joisley Batista e o ex-procurador Marcelo Miller já tiveram acesso a vários documentos, o que não aconteceu, segundo a nota, com a defesa do tucano. O ex-procurador citado na nota, Marcelo Miller, é suspeito de fazer jogo duplo no papel de procurador e advogado dos executivos da JF nas negociações para fechar acordo de delação premiada junto à Procuradoria-Geral da República,
PGR, o senador Aécio Neves entrevista sobre a denúncia contra ele a ser julgada no STF. Enredo preparado. Em entrevista nesta segunda-feira, Aécio se disse vítima de um enredo preparado pelos delatores da JBS, um enredo pré-determinado por um cidadão que recebeu benefícios, afirmou o tucano. Segundo ele, foi uma construção feita pela defesa do senhor Joisley Batista, com membros do Ministério Público. O parlamentar disse ainda que não houve uma investigação dos fatos e que, se as acusações tivessem sido apuradas, as denúncias se desmontariam como um castelo de cartas. A ânsia de punir impediu que aquilo que é normal, tradicional no nosso sistema jurídico, que é um inquérito, a investigação, antes da aceitação da denúncia, viesse a ocorrer. Se essas questões tivessem sido investigadas, muitas das questões que eu estou dizendo aqui teriam sido comprovadas pelos próprios agentes do Estado, pelas autoridades, declarou para Aécio. Há ilegalidades no processo. O senador afirmou que não cometeu irregularidades em relação ao empréstimo solicitado a Joisley, mas disse que cometeu um erro. Quem na verdade propõe que esse empréstimo fosse feito em dinheiro, ele, que atesta legalidade nesses recursos, vinham das minhas lojas. Portanto, isso não é ilegal, era impróprio. Sim, reconheceu Aécio, mas num momento de dificuldade cometi esse erro, mas não cometi qualquer crime, qualquer ilegalidade. Não existe dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado, a não ser eu e minha família, com as consequências que vocês conhecem. Ali, sim, havia um enredo preparado, pré-determinado, conduzido por esse cidadão que recebe depois os benefícios que assombraram todo o país, emendou o tucano. PGR. Durante a entrevista, Aécio fez críticas ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, responsável pela formulação da denúncia contra ele. Na avaliação de Aécio, a PGR articulou uma denúncia, criando o vínculo inexistente com investigados do PMDB, para que o caso fosse analisado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, o que faz a Procuradoria-Geral da República. Ela falseia uma informação, ela cria um vínculo inexistente desses fatos específicos com outros que envolviam o senhor Fábio Cleto, outros parlamentares do PMDB, que nenhuma relação, em nenhum momento, tiveram comigo, para justificar a escolha do ministro Fachin como relator dessas cautelares, disse Aécio. Entre as cautelares a que Aécio se refere, está o afastamento das atividades parlamentares e o recolhimento noturno, medida revertida pelo Senado Supremo. Marca para a terça, 17, decisão sobre denúncia contra Aécio. Nota: leia a íntegra da nota divulgada pela defesa do senador Aécio Neves. Nota da defesa do senador Aécio Neves. A defesa do senador Aécio Neves formulou reiterados pedidos desde que a denúncia foi oferecida, requerendo acesso às provas já produzidas em torno das investigações sobre as irregularidades da delação da JBS. Considerando que se trata de direito constitucionalmente previsto, é imprescindível que o acesso seja deferido antes da votação do recebimento da denúncia, uma vez que esses elementos podem comprovar a ilegalidade de provas e das armadilhas arquitetadas contra o senador com a participação de membros do MPF. O STF já garantiu que Joisley Batista e Marcelo Miller tenham acesso a vários documentos, não sendo razoável que se haja de forma diversa com o senador as graves irregularidades que envolvem a delação da JBS, que levaram ao pedido de rescisão do acordo pela PGR, pedido que aguarda há 7 meses para ser pautado. Justificam toda a cautela com as provas daí oriundas. O amplo direito de defesa é garantia dada pela Constituição a todos os brasileiros. Alberto Zacharias Toron, advogado. Em Harvard, Moro diz que lei e democracia estão sendo fortalecidas no Brasil. O juiz participou de painel sobre crimes de colarinho branco na Universidade dos Estados Unidos. O juiz Sérgio Moro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em março. Reprodução TV Cultural. O juiz federal Sérgio Moro disse que a lei e a democracia estão sendo fortalecidas no Brasil, durante participação em um painel sobre crimes de colarinho branco na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 16. Antes de responder à primeira pergunta, o juiz comentou a situação atual do país, afirmando que a democracia não está em risco no Brasil, absolutamente não responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. Moro disse que é possível olhar de duas maneiras para o país hoje: com vergonha,
devido à corrupção sistêmica, que revelou certas falhas de nossos governos democráticos, ou com orgulho, considerando que as autoridades e a população estão fazendo o melhor para aplicar a lei contra a corrupção. Propina. Moro também falou sobre o pagamento de propina em grandes casos de corrupção, quando há o envolvimento de agente público que detém muito poder e pode agir em diferentes meios. Ele citou que, na Lava Jato, delatores disseram que a regra do jogo era pagar propina, sendo que, alguns, não souberam dizer exatamente o que receberiam em troca. Às vezes você não encontra uma troca específica, isso por aquilo, disse Moro. Ele citou uma cena do filme O Poderoso Chefão que mostra um pedido de favor, sem que nada fosse exigido em troca imediatamente para ilustrar que, em atos de corrupção, nem sempre a troca ocorre na hora, às vezes é cobrado apenas no futuro, afirmou. Cumprimento de pena. O juiz comentou o início do cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância. Acho que é uma evolução no sistema, especialmente para crimes cometidos por pessoas poderosas. Pontuou. Defensores da prisão após segunda instância alegam que réus com condições de pagar bons advogados podem arrastar o processo por meses e até décadas. Do outro lado, quem é contra esse entendimento afirma que ele fere a Constituição e a presunção de inocência. O caso de maior repercussão recente de um réu preso após condenação em segunda instância é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acordos de delação para o juiz. Alguns acordos de colaboração premiada fechados no país, envolvendo crimes de colarinho branco e pagamento de propina, deveriam ser mais duros. Acho que estamos melhorando nossa lei no Brasil. Alguns dos acordos deveriam ser mais duros contra os criminosos, mas você tem que considerar as condições das negociações que os procuradores têm, detalhou. Moro ainda rebateu críticas sobre o uso de prisões preventivas para forçar acordos de colaboração e voltou a afirmar que a maioria das delações foi fechada por investigados soltos. Foro privilegiado. Moro defendeu o fim do foro privilegiado, inclusive para juízes. É importante que todos, não importa quão poderosa a pessoa seja, possam ser julgados pela lei, disse ao evento. O evento é realizado anualmente por alunos e ex-alunos brasileiros da Escola de Direito de Harvard e tem como tema, nesta edição, a lei ao século XXI. Também participaram do congresso a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, o juiz federal Marcelo Bretas, que cuida das ações da Lava Jato no Rio de Janeiro, e o ministro do STF Luiz Roberto Barroso. Veja mais notícias do estado no G1 Paraná. A pedido do MP, juiz autoriza depoimentos de 42 testemunhas no processo em que amigos de Temer são réus. Elas vão depor no processo do chamado quadrilhão do MDB. Depoentes são, na maioria, delatores da Lava Jato. Ministério Público quer que eles detalhem suposto esquema de propinas. O juiz da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Marcos Vinícius Reis, autorizou os depoimentos de 42 pessoas no processo em que amigos do presidente Michel Temer se tornaram réus acusados de integrar uma organização criminosa. O juiz atendeu a pedido do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Do total de 42 testemunhas, a maioria é de delatores. 36 são colaboradores da Lava Jato que serão ouvidos no processo do chamado quadrilhão do MDB. Entre os réus dessa ação penal, estão os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves e os amigos do presidente Michel Temer. João Batista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, o advogado José Yunis, ex-assessor de Temer, e o ex-deputado e ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures. Entre as testemunhas a serem ouvidas no processo estão o ex-ministro Antônio Palocci, o empresário Marcelo Odebrecht, do Grupo Odebrecht, Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, o operador Fernando Baiano, o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e o ex-senador Delcidil do Amaral. Ao Ministério Público diz que Yunis e Lima serviam de emissários e arrecadadores de propina para o partido e para Temer. De acordo com o MP, a suspeita de que Loures fosse emissário de Temer na Caixa Econômica Federal em um suposto esquema de desvios. Todos negam as acusações. O MP pediu as prisões dos investigados sob o argumento de que havia risco de cometerem crimes, mas o juiz Marcos Vinícius Reis negou o pedido. Os amigos do presidente, Yunis, Lima e Loures já foram presos em outras investigações.
Yunis e Lima cumpriram prisão temporária na Operação Scala, no início do mês, que investiga empresários do setor de portos e as relações deles com amigos do presidente em troca de supostos benefícios. A pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o soltou antes do fim do prazo inicial da prisão temporária. Loures foi preso a partir da delação da JBS, em junho do ano passado, por causa da mala com R$ 500 mil que teria recebido de Ricardo Saldi, delator e ex-diretor do grupo JF. Menos de um mês depois ele conseguiu liberdade com restrições, por decisão do ministro Edson Fachin, do STF.